Deus! Olha, o papai nos trazendo aqui mais um dia para poder dizer que ele é bom e para a gente nos alimentarmos da poderosa palavra de Deus. Hoje é mais um dia que o Senhor está nos dando o privilégio de acordar e desfrutar aquilo que Ele tem para nós vivermos. E sem isso a gente não existiria e nem subsistiria nesse mundo sem a presença do nosso Abba, sem a vontade dele, sem a permissão dele de estarmos de pé. Glória a Deus! Hoje vai ser rapidinho, hoje eu não vou muito me alongar, acabei me atrasando no horário e a palavra que eu quero deixar é em Salmos 17, versos 13, 14 e 15, que diz assim: Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio pela tua espada. Davi estava pedindo que Deus fizesse justiça, e a justiça de Deus, ela é diferente da justiça humana, da nossa justiça na terra, porque a nossa justiça na terra é punir a um, né, e exaltar o outro, né, inocentar o outro, é dar a um e tirar do outro. Já a justiça de Deus, ela é de dar a cada um, segundo aquilo, a espécie daquilo que foi plantada. E a vontade de Deus é que cada um plante uma boa espécie de semente, plante o bem para também colher o bem. A vontade de Deus, que a justiça dele seja estabelecida para aquele que errou, reconheça que errou, abandone o seu erro e passe a viver o acerto. A Bíblia até fala que a nossa justiça é como trapos de imundície. Por que é como trapos de imundície? Exatamente pelo que eu falei agora há pouco. Nós queremos dar um tirando do outro, né? Dar a vida para um, eliminando o outro. E a de Deus não. E aqui Davi, o salmista Davi, ele faz essa oração pedindo a Deus: levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio pela tua espada, quer dizer, pela tua justiça. 14. Dos homens, com a tua mão, Senhor dos homens do mundo, cuja porção está nessa vida e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos e estes dão os seus sobejos às suas crianças. Meu Deus. E isso aqui chega a mim, é forte demais esse versículo, queridos. Então, aqui no 14, Davi está falando para Deus livrar ele dos homens, clamando a Deus que Deus intervenha com a mão dele a respeito dos homens que preferem acreditar que a porção deles é aqui em cima dessa terra, que não vai ter uma eternidade para viver, que eles vivem, aqueles que não temem a Deus, eles vivem como se aqui fosse só isso aqui e acabou, não tem esperança para uma vida futura, até porque não ouve Deus falar e não acredita no que Deus fala. De repente, um vídeo como esse, uma pessoa desse tipo aqui que Davi está falando, ela pode passar por um vídeo desse e dizer: que besteira, que asneira, como dizia meu avô, que asneira, para que tá falando uma bobagem dessa ao invés de ir fazer outra coisa. Então, as pessoas que elas se dirigem, se preferem tomar a direção para fazer o mal, elas não têm perspectiva de uma vida futura como eu e você temos, de uma vida eterna ao lado de Deus, num bom lugar, nos braços do Pai, que não existe outro, um lugar melhor, na casa do Pai, voltando à casa do Pai. As pessoas más, elas não têm essa esperança que nós temos. Então Davi está pedindo: Senhor, levanta com a tua mão, estende a tua mão e me livra dos homens deste mundo que acham que a herança deles estão nessa vida e o ventre deles se enche dos tesouros ocultos, quer dizer, daquilo que faz
como é que eu posso dizer, maquinado, planejado no oculto. E o que planeja em oculto é sempre para poder pegar o outro na sua fragilidade, para poder fazer com que aquela pessoa venha a ter a atitude que ela quer. Quer dizer, uma pessoa que está planejando em oculto, é isso que eu estou tentando dizer, ela planeja em oculto, uma pessoa má, ela planeja em oculto aquilo que vai fazer para o justo cair, para o correto cair. Ela vai tentar persuadir. Obrigada, Espírito Santo, eu te amo. Ele coloca a palavra certa na minha boca. Uma pessoa má, ela planeja em oculto persuadir o justo, mas a mão do Todo-Poderoso, ela está constantemente, como sempre eu digo aqui, diariamente eu digo aqui, eu estou falando aqui que a mão do Senhor, ela está diariamente, constantemente aberta, estendida para nos livrar. E a espada, como disse aqui Davi, a espada de Deus, a justiça de Deus, ela está constantemente diante dos bons e dos maus, daquele que planeja uma boa ação e daquele também que planeja em oculto, aleluia, pegar o justo, aleluia, na sua fragilidade, na sua serenidade, aleluia. Deus faz justiça, Deus dá a cada um aquilo que cada um planta, aleluia. Se eu planto mal, eu colho mal, e a Bíblia ainda diz que quem planta vento colhe tempestade. Então plantemos o bem, se é que queremos colher o bem. Por que eu digo se é? Porque tem gente, queridos, que realmente vive, por mais que apanhe, por fazer maldade, continua fazendo atrocidade e o pior, querendo viver coisas boas. E ainda reclama de Deus porque que Deus está permitindo que viva de tal forma, que viva assim, que viva assim. Ainda reclama de Deus, ainda acha que é Deus que está errado. Mas não muda, aleluia, não muda a atitude para poder receber de Deus aquilo que Deus tem. Aleluia. E o pior que ainda olha para o justo e diz: por que que o justo consegue? Por que que o justo tem? Por que que o justo vive sereno? Por que que o justo vive pleno? Aleluia, mas não tem atitude de mudar. Isso é a oração de Davi no Salmo 17. E aí, só concluindo aqui o 14, ele diz assim, ó, e que enche os ventres, quer dizer que se ensoberbece ainda, né, dos seus tesouros. Eu conseguiu como? Com injustiça, com mentira, né, sendo leviano, tirando de quem não tem, ou até tirando de quem tem, mas tem porque trabalhou para ter, tem porque se programou, aleluia. E aqui a palavra de Deus também fala, encerrando o verso 14, diz assim, que os filhos dessas pessoas más, os filhos deles, são filhos que estão fartos, e estes dão aos seus filhos sobejos, às suas crianças, dão sobejo às suas crianças, quer dizer, dá o que sobra, não planeja dar uma boa educação, não tem boas atitudes para poder os filhos olharem e se espelharem. O Senhor está alabarofai, o Senhor está falando na terra, o Senhor está nos alertando. O ímpio, aquele que planeja o mal para o justo em oculto, acaba dando para os filhos deles, o sobejo, quer dizer aquilo que sobra, aquilo que resta, né? E o pior, ainda quer que os filhos dê bons frutos, quer que os filhos seja ainda melhor do que eles, mas como? Se o exemplo que é dado, aleluia, não pode ser observado e nem reproduzido para ser colhido uma boa semente. Meu Deus do céu, é o Espírito Santo falando pela misericórdia dele através dessa pecadora, desse barro aqui, irmão. Aleluia.
Leia isso em nome de Jesus, examine essa palavra. Salmos, livro 17, no verso 3, 13, 14 e 15. Vamos para o 15. Voltando aqui no finalzinho do 14, dão sobejo às suas crianças. Que coisa triste. 15. Quanto a mim, Davi está dizendo, quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, aleluia, e eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar, aleluia. Uma pessoa que anda na direção de Deus, quando ela acordar, ela vai ver a justiça de Deus, quer dizer, ela vai colher aquilo que ela plantou, aquilo de bom que ela plantou. Uma pessoa que anda segundo a vontade de Deus, que anda no centro da vontade de Deus, ela estará sempre colhendo. Se ela for para a direita, ela tem colheita boa. Se ela for para a esquerda, também ela tem colheitas boas. Se ela seguir em frente, ela tem colheitas boas. Se ela retroceder, ela também tem colheitas boas. Por quê? Porque aonde ela passou, ela plantou aquilo que ela queria colher. Mas não adianta eu chegar aqui e dizer que a lebara fácia, que você vai plantar o mal e vai colher o bem. Não adianta eu chegar aqui e dizer que eu vou plantar uma má semente, mas que eu vou colher boa semente. Aleluia! Eu dou sempre essa explicação de que um produtor rural, né, ele quando vai plantar uma semente, ele escolhe a melhor semente daquela espécie para poder plantar, esperando o quê? Que venham frutos melhores do que aqueles, ou igual ou melhores do que aquele que ele colheu. Então, se eu não escolho uma boa semente, se eu não planto uma boa semente, se eu não rego uma boa semente, aleluia, se eu não cuido daquela boa semente, se eu não vivo, como é que eu posso dizer, se eu não vivo fazendo aquilo que Deus me chamou para viver e para ser, como é que eu vou colher aquilo que Deus tem para mim? Como é que você vai colher aquilo que Deus tem para você? Você vai colher de acordo com a espécie da semente que você plantou. Você plantou uma semente podre, você vai colher uma semente podre. Aonde você for, você vai colher uma semente podre. Aonde eu for, eu vou colher uma semente podre, porque foi isso que eu plantei, queridos. Isso é a justiça de Deus. Às vezes as pessoas dizem, Deus está castigando fulano porque fulano fez errado. Não, queridos, Deus não está castigando, não. É a pessoa que está colhendo a imundícia que plantou. É a pessoa que está colhendo os frutos podres, aleluia, que plantou. Então, aquele que plantar, segundo a espécie de semente que plantar, isso também colherá. E muito cuidado nesse dia, eu venho aqui avisar pela misericórdia de Deus, aleluia, muito colherá. Se plantar o mal, aleluia, o mal também será colhido, aleluia. Louvado seja Deus. Pega essa palavra em nome de Jesus, compartilhe essa palavra, querido. Se você não é inscrito nessa família, logo aqui abaixo tem uma palavra, inscrever-se. Se inscreva nessa família, me ajude a dar crescimento àquilo que Deus, pela misericórdia dele, nos chamou para fazer em cima dessa terra. Esses dias que eu digo uns meses atrás, o Senhor disse para mim, filha, as pessoas elas não estão nas ruas, elas não estão nas avenidas, elas estão na internet, então é por isso que você tem que ir para lá, é por isso que vocês têm que se mover para lá. E ali eu tomei essa atitude de vir aqui, porque eu não entendo de nada dessas coisas, queridos, mas aquilo que o Senhor fala através da minha boca, aleluia, aquilo que o Senhor deposita no meu espírito para falar, eu tenho que falar e eu não posso me calar diante de Deus falando e nos ensinando. Isso tudo é por amor, aleluia. Então ele diz, plante, aleluia, escolha uma boa semente para poder você colher também bons frutos.
O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. A mão do Senhor, ela está sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Aleluia, não esqueça disso. Quer colher bons frutos? Plante bons frutos. Me enrolei toda aqui. Quer colher bons frutos? Plante bons frutos, boas sementes. Mas se eu e você plantarmos uma má semente, com certeza vai dar uma espécie, vai dar várias espécies, porque uma pessoa planta um grão de milho e dá várias espigas, aleluia, planta 3 sementes de milho e dá várias espigas de milho. Assim é, se eu plantar o bem, eu colherei vários bens, mas se eu plantar o mal, eu colherei muitos males. Quem planta vento, colhe tempestade. Então, nesse dia, o Senhor vem nos dizer, pela misericórdia dele, nos alertar para saber escolher a semente para plantar, para poder desfrutar aquilo que ele tem para nós em cima dessa terra. Obrigada de coração por você ter ficado nesse lugar. Compartilhe essa palavra em nome de Jesus. Envie para as pessoas, envie nos seus grupos de WhatsApp, envie para o seu Facebook. Envie para aquelas pessoas que você sabe que precisa se alertar. E quando eu digo se alertar, não é só ela está plantando uma má semente, não. Mande também para quem está plantando uma boa semente para ela continuar plantando e colhendo e desfrutando daquilo que o Senhor está nos dando. Amém. Se é o mal que eu planto, é o mal que eu vou colher. Aleluia. Então não adianta eu plantar o mal e querer que as pessoas me façam bem e querer que a vida me retribua com bem, querer que Deus me retribui com bem se eu estou plantando mal. Vamos acordar, vamos despertar, que o Senhor está falando e é para nos ajudar. A palavra dele diz assim, ó, a palavra do Senhor diz que ele corrige quem ele ama, porque se ele não amasse, ele não estava nem aí. Já viu aqueles pais que tá vendo os filhos errando e eles nem se importam e continuam vivendo e os filhos errando, recebendo, colhendo um má fruto, uma má semente? É porque eles não o amam. Os pais omissos, eles não punem e por não punir, seus filhos acabam colhendo coisas ruins. Aleluia, mas o nosso Pai que nos ama, ele está nos alertando. Plantemos uma boa semente em o nome de Jesus. Obrigada de coração. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Deixa aqui abaixo um comentário para eu saber que você esteve aqui. Eu tenho certeza que nesse dia o Senhor trouxe palavra de instrução, porque eu peguei a minha lição, estou levando para a minha vida e eu creio que você também. Deixe um comentário, compartilhe, deixe seu like em o nome do Senhor. Vivamos esse dia na plenitude daquilo que Deus nos chamou para ser e para fazer e para colher. Amém? Até a próxima, se assim Ele nos permitir. Louvado seja Deus.